Boa noite a todos, novamente, sejam todos bem-vindos. Hoje, os nossos outros dois gestores, a Liliane e o Alexandre, eles não vão conseguir participar. A Liliane está com um compromisso com o Sinduscom, eu acho que é esse nome, onde ela trabalha com eles lá, né? Ela tem um trabalho bacana lá com eles. E o Alexandre ainda não chegou. Ele estava em Araraquara, ele não conseguiu chegar a tempo, mas ele deve entrar ainda aqui com a gente. A reunião desse mês é com a Betina, ela vai se apresentar, membro do nosso comitê, ela vai se apresentar para a gente, quem ainda não faz parte do nosso comitê, que está aqui, tiver interesse depois, a gente envia o link para vocês. E vamos lá. Seja muito bem-vinda, Betina, pode ficar à vontade. Boa noite, obrigada, Vivian, obrigada pela oportunidade, né? Tem uns meses que eu tenho acompanhado, né? E comecei a acompanhar as reuniões do comitê, são sempre muito, muito interessantes, né? Na troca, né? Possibilidade da gente estar aprendendo, né? Cada vez mais um com o outro e assim evoluindo, né? Na nossa atuação. Eu vou colocar aqui para projetar, e aí eu vou falar um pouquinho de mim, né? E janela. Eu acho que tem que mandar modo apresentação, senão não vai, né? A gente vai ficando. A gente vai ficando treinadinha, né, a fazer essas reuniões, essas aulas, né, e tudo mais, tem que aprender, né? Bom, eu sou a Betina, eu sou engenheira de segurança, sou engenheira química de formação, sou daqui do Rio de Janeiro, eu tenho, bom, minha trajetória, né, ela é muito mais debruçada na questão do controle da poluição. Então, eu, como engenheira química, eu fui fazer o mestrado na COP, na FRJ, na área de saneamento, e daí eu tive a oportunidade de trabalhar no SEMPES, na Petrobras, e no grupo de efluentes, né, de tratamento de efluentes. Então, foi uma vivência muito interessante, porque o SEMPES, todas as unidades da Petrobras são clientes do SEMPES, né? Então, a gente pôde trabalhar e dar soluções para os efluentes, tanto das refinarias quanto também de terminais portuários. Então, daí começou aí minha primeira vez que eu entrei no terminal portuário foi quando eu fui trabalhar na Petrobras, eu como engenheira, eu era carteira, como que vocês, né, os profissionais que atuam na Petrobras, seja petroleiro ou não, sabem a questão do crachá, né? Então, eu fui crachá marrom, contratada lá dentro, mas muitos anos atrás, né? Então, mas aí me deu essa possibilidade e essa vivência, né, e a expertise, tanto que eu fiz meu mestrado com saneamento, também com tratamento de esgoto. Então, isso é um assunto que eu domino já há muitos anos, dou aula há muitos anos de tratamento de efluentes, e aí já fui para toda essa parte de tecnologias, né? Sempre, então, minha engenharia química foi sempre para solucionar as cagadas que a indústria faz, né? Então, eu tive, desde da faculdade, que eu me formei na UERJ, eu tive essa conexão, né? Toda vez que eu ia para uma indústria, eu me despertava mais essa questão de controle da poluição, aí também a questão da poluição atmosférica, resíduos e etc. Né? E aí depois eu fui para a COP, trabalhar em vários projetos da iniciativa privada e pública, e fiz a engenharia de segurança, e aí também participo de bancas, né, tanto da parte na área de engenharia de segurança, dando aulas também para cursos, né, de formação de
engenheiro de segurança, mestrado, doutorado. E aí, como eu estava dentro, né, da UFRJ, na COP, eu falei, vou unir o útil ao agradável, fazer o doutorado. E aí eu fiz doutorado, mas só porque eu estava lá, porque realmente doutorado é algo assim que eu não recomendo, porque realmente é doloroso. E nessa época eu estava trabalhando, era gerente da parte de efluentes dentro de um projeto que eu vou comentar mais para frente, que foi um projeto da Secretaria de Portos. Então, esse universo, né, do mundo portuário, eu vivenciei bastante, tanto que meu doutorado foi com o assunto de resíduos portuários, né, e tudo mais. Então, sem mais delongas, né, vamos em frente. Meu mestrado, meu doutorado foram na engenharia civil, na COP, na UFRJ. Por isso que eu vou trazer também essa questão dos ambiental, né, portuário ambiental aqui para a gente. Eu vou falar, né, assim, nivelar, né, um pouco essa questão dos aspectos portuários, né, questão de legislação, infraestrutura, operação, é bem pincelado mesmo, que o universo ele é muito extenso, questão de natureza de carga, tipos de embarcações, né, depois na NR29, que é a norma, né, de saúde e segurança, ou segurança e saúde, né, do trabalho, a questão da organização do trabalho, alguns riscos, né, presentes, né, porque são muitos riscos, depende do tipo de operação, do tipo de carga, do tipo de equipamentos, né, algumas possibilidades de acidentes, né, e a questão dos planos de emergência, né, que eles são muito importantes, né, e determinantes ali, e necessários, né, dentro desse ambiente. E a questão do meio ambiente, com foco mais na questão da poluição. Então, bom, se tiverem qualquer perguntas e ao longo, né, pode interromper quando quiserem, tá? Então, questão portuária, né? O que é um porto, né? Deixa eu colocar aqui esse trequinho aqui, que é melhor. Um porto, né? Ele, na verdade, é um conjunto, né, de equipamentos que tem uma organização, né, que faz parte, ou que gerencia, né, isso tudo. Ele é um elo da cadeia logística, né? Ele é também um agente de desenvolvimento regional. Eu até pensei em começar essa apresentação dando um histórico e tudo mais, mas aí eu ia me perder muito, porque tanta coisa que pode ser falado, né, nessa questão portuária, mas então não quis me viajar muito, não. Fui direto, vamos partir logo para Porto, né, e ver as coisas mais técnicas, né. Então, a gente, quando vê a nossa costa, né, a gente tem nosso país, né, ele tem essa extensão bastante grande, né, em termos de quilômetros navegáveis. Então, nosso país ele é muito direcionado, muito predisposto, né, à questão de portos, né, de navegações, né. O setor portuário, né, um dado de 2018, né, então, ele movimentou milhões, né, 1 bilhão de toneladas de carga, e ele representa 90% das exportações, ou seja, o PIB nacional prioritariamente passa pelos portos, né? Os nossos produtos que são importados e exportados passam pelo porto. Então, tamanha a importância que na economia, né, nacional, que tem a movimentação de mercadorias em portos, né? E o foco nosso aqui hoje, né, é dos portos marítimos, né? E os portos têm essa nomenclatura pela nossa legislação como marítimos, que são os portos que estão aptos a receberem linhas de navegações oceânicas, sejam elas de longo curso, que as internacionais ou as transoceânicas, né, que vêm de outros oceanos,
como de cabotagem, que são as domésticas. Então, navegações de cabotagem são embarcações que saem de um estado para o outro, de uma cidade para outra. E de longo curso são os navios, as embarcações que vêm de outros países. Então, o porto ele tem essa nomenclatura quando ele está apto a receber, independente de ser um porto que está localizado geograficamente numa baía. A gente tem vários casos de portos que estão localizados em baías, que são portos marítimos. Tem essa nomenclatura, Porto de Vila do Conde, Porto de Itaguaí, que está na Baía de Sepetiba, e muitos outros, né? Porto de Itajaí. Então, são portos que estão geograficamente em baías, mas têm a nomenclatura de um porto, recebe, né, faz parte do sistema portuário nacional como um porto marítimo, porque recebe navios de longo curso. Aqui é só para ilustrar, né? E vou ter uma outra imagem do Porto de Santos. O Porto de Santos, ele é um porto, até pouco tempo atrás, era o principal porto brasileiro em termos de importância, né, na nossa balança comercial. Ele, em 2019, representava 28% da balança comercial brasileira, e movimentando 10% de toda a movimentação portuária nacional. Isso é muito significativo, a importância que tem. O Porto de Santos, a complexidade, ou seja, foi um dos primeiros locais, cais, né, que foram construídos lá atrás, né, quando, enfim, nem se pensava em segurança, né, para poder receber mercadoria e exportar mercadoria, né? E aí ele foi se desenvolvendo e tem hoje esse contorno, né? A área portuária de cais, né? Assim, de terminais, né? Aqui tem a Ilha Barnabé, que é onde fica concentrado os granéis líquidos. Aqui a área no Guarujá, né? Então a área de Guarujá, que é outro município, ele faz parte do complexo portuário de Santos. Aqui é só uns conceitos, né? Para poder só para dar uma situada, tá? Então, tem formas, né? Nós, na nossa legislação, temos formas, eu peguei hoje, inclusive, isso aqui que eu achei mais fácil de mostrar, eu peguei de uma apresentação da ANTAC, né? Mais fácil de ilustrar, né? Essa questão da forma de exploração das instalações portuárias. A União ela é a detentora, né, digamos, das áreas dos portos organizados, e os portos organizados, sejam companhia-docas, sejam portos delegados ou concessão, eles são ou foram áreas da União. Nós temos, por exemplo, os portos de Santa Catarina, né, os que são ainda portos públicos, né, eles são portos que foram delegados ao governo do Estado. Então, o governo do Estado faz a gestão financeira, enfim, de permissão, de arrendamento e etc. Então, quando é companhia docas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a companhia docas, aqui no Rio são 4 portos, né? Porto de Niterói, Porto de Itaguaí, Porto do Rio de Janeiro e o Porto de Angra. Então, eles são companhia docas porque eles são ligados à União. Eles não foram delegados para o governo do Estado. O Porto do Recife, o Porto de Suape foram delegados para o governo do Pernambuco. Então, está ligado, não é companhia docas. Então, quando é docas, é do governo federal. Então, nós temos ainda alguns portos públicos que são da companhia docas, ou seja, estão ligados à União. Estrategicamente, a União mantém aí o controle desses portos. E tem outros que a União, aí é questão de articulação política, né, etc., e isso aí que foi delegado para o governo do Estado. Aqui eu estou falando de portos públicos, né? Então, os terminais privados dentro desses portos públicos, eles são como se eles estão alugados, né? Eles alugam, fazem contratos de 30 anos, 25 anos,
mas a área não é daquela empresa, é uma área que ela está alugando. Tá? E existe essa questão da outorga de autorização. E aí os terminais de uso privado, os TUPs, instalações portuárias de turismo, estação de transbordo de carga, instalação portuária pública de pequeno porte, são áreas que são privadas, então a empresa comprou um terreno, quer instalar a sua movimentação, criar uma instalação portuária, mas aí ela vai ter que, claro, pedir autorização para o governo, porque isso tudo vai ter que ser controlado, e etc, etc. Então, tem uma licença uma outorga de autorização. Esse número aqui, ele varia, tá? Esses portos públicos, né? Então, para ter um exemplo, quando o projeto que eu vou comentar, que eu trabalhei, que foi da Secretaria de Portos, na época do início do projeto, foi 2012, eram 37 portos públicos marítimos. E por que varia? Porque determinado porto ele pode deixar de receber um navio de longo curso, porque N motivos. O calado não está bom o suficiente, o calado é a via de navegação dessas embarcações. Alguém levantou a mão? Oi, pode falar. Não estou vendo o nome. Diego. Diego. Baixou. Desculpa, foi sem querer. Tá. Desculpa, Vivi, é que eu estou olhando aqui como... Fica tranquilo, imagina. Tá? E aí, quando se um porto deixou de receber, ou deixa de receber, por N motivos técnicos, políticos, etc., algum navio de longo curso, ele deixa de ser, naquele momento, um porto público. Então, esse número ele varia. Eu lembro quando começou o projeto, eram 37, aí no meio do projeto foram mais de 5 anos de projeto, virou 35, enfim. 34, eu peguei esse mapa, não sei se hoje, exatamente agora, são 34, mas não varia muito mais além disso. Tá? Então, aqui são os 34 portos públicos marítimos, ou seja, esses todos são ligados seja a União ou Estado. Né? Aqui eu não entro, por exemplo, Porto do Açu, ele não figura aqui nesse rol, porque ele não é um porto público. Porto do Açu é um porto privado que o Ike conseguiu, né, lá atrás, quando ele era de braços dados com o Lula, com o Paes, né, na época, enfim, que o Rio de Janeiro estava, né, e estava tal, quando conseguiu permissão, né, de ser escolhido como sede olímpica, né, naquela época lá, e o Ike estava bombando, ele conseguiu a autorização para instalar um porto ali no norte aqui do estado, e o Porto do Açu é um porto privado, então ele não figura aqui. Tá? Bom, então, os portos, existem várias coisas que precisam, né, que precisam ser olhadas e consideradas, pensando numa questão de gestão de SMS portuária, né? Gestão de saúde, meio ambiente, segurança portuária. Tem que ver a questão dos aspectos legais, portuários, a questão de infraestrutura, a de operação e de manutenção. Aqui tem, assim, as legislações aplicáveis, digamos, as principais, né? A Lei dos Portos, né? CLT, as portarias, né? do Ministério do Trabalho, a Lei do Trabalhador Portuário Avulso, a Lei do Trabalhador Avulso, tá? Que é mais específica, né? De mercadorias em geral, as normas regulamentadoras 29 e 30, a 30 porque existem itens que estão relacionados à questão portuária, assim, portuária que eu digo de terra, né? Em terra especificamente, as normas da Autoridade Marítima, né, da Marinha, que é a Autoridade Marítima, Normand, a Convenção 137 da OIT, vários códigos marítimos internacionais, que nós somos signatários, né,
IMO, então nós precisamos atender a esses códigos justamente para poder ter esse transporte, fazer business, né? Ter negócios com outros países e receber mercadoria e exportar. Então, tem a Solas, a Marpol e outras. Existe aí também, importante, a lei dos crimes ambientais, a lei do óleo e a Política Nacional de Resíduos. Já coloquei aqui umas legislações aí da área ambiental que são importantes e pertinentes, e, claro, a questão do licenciamento ambiental também, porque se nada acontece e os terminais não operam sem licença, né? Bom, o que é autoridade portuária, né? A autoridade portuária ou a administração portuária é uma pessoa jurídica, que ela é responsável pela administração do porto organizado, que é exercida, seja pela União ou pela delegatária, ou uma entidade concessionária do porto. E o porto organizado, ele é um bem público, construído e aparelhado para atender essas necessidades de navegação, de movimentação de passageiros ou movimentação e armazenagem de mercadorias, cujo tráfego e operações esteja sob a jurisdição da autoridade portuária. Tá? Então, ele não é só a área física do terminal, tem toda a área de movimentação das embarcações que também faz parte do porto organizado. O porto organizado compreende uma região denominada área do porto organizado, que é compreendida pelas instalações portuárias. Então, isso está na lei dos portos. Aqui é a área do porto organizado do Porto de Santos. Tá? E aqui tem essa diferenciação de cargas, para ver a diversidade de cargas que esse porto consegue atender, né? Chega, tanto de carga geral, a questão de granéis líquidos, químicos e combustíveis, granéis sólidos vegetais, granéis sólidos minerais. Aqui a gente vai ver também essa questão da tipologia de carga geral celulose, aqui nesses terminais, granéis líquidos, sucos cítricos. A gente exporta muito suco de laranja, então boa parte ali do mercado europeu bebe suco de laranja com o nosso suco, que é produzido aqui, né? Terminal de passageiros, de carga geral de veículos, né? Multipropósito, enfim. E a área, essa cinza, é o porto organizado. Então, o porto organizado é essa área cinza, ou seja, não são só os terminais. Essa área toda de navegação faz parte, porque os navios vão precisar atracar, a administração do porto vai determinar qual é o navio que vem, qual que fica fundeado, qual que vem para a rua, que rua que vai, quem vem, quem fica, ele vai fazer essa logística toda. Bom, as instalações portuárias estão dentro e fora da área, né, sempre sujeitas à mesma administração portuária. São utilizados nessa movimentação, né, de mercadorias e tal, que sempre que são as destinadas ou provenientes de transporte aquaviário. As instalações são de acostagem, armazenagem, pátios de estocagem, edificações, vias de circulação interna, obras de infraestrutura de acesso. Então, por isso, os canais de acesso, as bacias, áreas de fundeio, mod, quebra-mares, tudo isso compreendem as instalações portuárias. Tá? Elas podem ser de uso público ou privado. E a operação em si portuária, né, que é essa movimentação de mercadorias, ela é realizada por um operador portuário. E o operador portuário, ele é uma pessoa jurídica pré-qualificada para exercer essas atividades dentro do porto. Vendo a questão de autoridades, né, no porto, são várias. Né? Então, temos a autoridade portuária ou a administração, né, do porto, organizado. Aqui estou usando o exemplo, né, do Porto de Santos, a autoridade portuária, né, em Santos. No Rio, né, a Docas do Rio, a autoridade portuária. Se for pensar no Porto do Açu, o Porto do Açu, que foi criado o CNPJ, e tem uma empresa que é a detentora a maior detentora das ações, que é a Prumo.
Então, ela seria, né, e é a autoridade ou administração do porto. Lá eles chamam mais de administração. A autoridade aduaneira, a Receita Federal, a autoridade marítima, a Marinha do Brasil, a autoridade sanitária, Anvisa, a autoridade de polícia marítima, a Polícia Federal e a Marinha do Brasil, e a autoridade ambiental, ela é o IBAMA, o CETESB, o INEA, enfim, é ou o órgão licenciador federal, ou o órgão licenciador estadual, né? Aqui no Rio é o INEA, em São Paulo é o CETESB, e por aí vai. Isso vai depender, aí existe aí umas questões, né? Por exemplo, no Porto de Santos, eles têm a licença do IBAMA, o porto, a autoridade portuária, mas os terminais, eles pegam a licença ambiental da CETESB. Então, tem isso. Aqui no Rio, o INEA é que daria, né, concederia, ele dá a licença para os terminais e deveria, né, ter também a licença. Até onde eu sei, a autoridade portuária, né, a DOCAS do Rio, não tem ainda licença ambiental até hoje. Vocês verem. Aqui é para vocês observarem a complexidade e os vários atores aí envolvidos, né, na administração portuária. Essa autoridade portuária, ou administração portuária, ela é como um síndico de um grande condomínio. E ela precisa lidar com não só o que foi falado, né, agora no slide anterior, né, das autoridades principais, né, marítima, sanitária, etc., mas também com questão de corpo de bombeiro, a questão de emergência, tem portos que têm ambulâncias ali à disposição, né, precisa ter, outros menores que aí já essa ambulância já é com serviço externo, né, precisa lidar com a questão do transporte ferroviário, por exemplo, no Porto de Santos existe movimentação ferroviária, a maioria dos portos não, infelizmente, né? Nós somos dependentes do transporte rodoviário. Tá? A questão da concessionária, de fornecimento de água, de energia. Temos portos, aí voltando ao exemplo do Porto de Santos, ele é um porto que tem a sua central elétrica, sua pequena central elétrica destinada ao porto, tamanha demanda, né, de energia que as operações, as atividades demandam, né, e exigem. A questão de armadores, empresas de rebocador, de marinha mercante, Ministério da Agricultura, o MAPA, né, despachantes, Força Armada, enfim, a Ministério da Defesa, se é um porto, um terminal que receba, por exemplo, explosivos, ou terminal, por exemplo, o de Itaguaí, ele tem, como tem uma base nuclear ao lado, ele é um porto que ele recebe, por exemplo, produtos radioativos, né? Aí precisa todo um preparo para poder esse produto chegar, ele não pode ficar no porto, ele já chega imediatamente, ele sai do porto, mas, enfim, então, são muitos detalhes e muitas nuances. Em relação à questão da natureza de carga, a gente existem, né, assim, isso simplificando, né, o granel, que é o granel líquido, o granel sólido, são cargas que são transportadas sem acondicionamento, né, e sem unidade, você não consegue unitizar, então são em tanques, né, ficam derivados de petróleo, suco de laranja, gases liquefeitos, ou granel sólido, né, carvão, sal, trigo, enfim, fertilizantes, minérios, né, e carga geral, que pode ser solta ou unitizada, então são cargas embaladas, heterogêneas, né, que tudo é marcado, individualizado e se conta, né? Então pode ser cargas soltas que não estão unitizadas, assim, como quando a gente compra, né, um produto da China, ela vem embaladinha junto com várias embalagens de outros importadores dentro de um container, né? Então a carga solta
podem ser os animais vivos, madeiras, enfim, veículos, produtos siderúrgicos, etc. E a unitizada é a forma que é de um único volume, né, que são os contêineres. As cargas podem ser frigorificadas, que elas são refrigeradas ou congeladas para conservar, né, assim como frutas frescas, carne, pescado, né? Claro que aí é um container específico, né, para poder ser mantido, e as cargas perigosas, né, que são essas potencialmente provocadoras de acidentes. Existe essa classificação da IMO, que muitos de vocês já conhecem, né, essa classificação. Isso, e toda essa classificação tem um anexo na NR19, na NR29, em relação à questão de carga perigosas, com todas aquelas tabelas, aqueles símbolos, né, simbologias todas, as classes, tudo isso está incorporado dentro da NR29. Em relação ao tipo de embarcação, é só para você ver, essas tipologias de carga, elas são exigem, né, uma tipologia diferente, né, de embarcação para ser movimentada, para ser transportada. Então, tem cargas gerais, que podem ser cargas de projetos, podem ser containers, né, misturados aí, então é heterogêneo. Os navios porta-container, que aí é só container mesmo, né? Os navios graneleiros, que são os navios aqui no caso da Vale, né, para movimentação de minério de ferro, ou navios de trigo, enfim, grãos, navios gazeiros, né, que são para os derivados, né, os gases liquefeitos, navios tanques, que são para os álcools, gasolina e etc., navios de petróleo, petroleiro, né, para os petróleos derivados, os navios ro-ros, que são para os veículos, então são navios bem específicos, né, de acordo com a característica de carga. Os navios frigoríficos, que aí para carga, né, que exige, navios de passageiros e navios de carga viva. Então, carga viva costuma, né, ter muito lá para o Pará. E aí, assim, só para ilustrar, né, essa infraestrutura de acesso, área portuária, infraestrutura portuária, né, infraestrutura de acesso terrestre, a superestrutura, né, então a superestrutura é o que está construído acima, né, da infraestrutura, né, tá, isso é a questão dos armazéns, os portainers, né, os equipamentos portuários, as tubulações, então é essa complexidade aí. Aí eu coloquei algumas fotos, né, aqui de grãos, né, sendo carregada a embarcação com grão. Aqui está sendo descarregado o caminhão. Tá? A nossa movimentação ela é muito dependente de caminhões, infelizmente. Né? Aqui são de minérios, né, os equipamentos de minério. Bom, já indo para a NR29, existem esses dois manuais ou duas publicações do governo, elas são muito interessantes. Esse manual técnico é de 2015, se não me engano, da NR29, que é da Fundacentro, e esse outro que é um guia, né, de boas práticas para trabalho em altura nas atividades portuárias. Eu sei que foi de um acordo, né, de cooperação, e que vale a pena quem é envolvido, né, com essas atividades, ou quem tem interesse, ou quem tem, enfim, qualquer dúvidas, vale a pena pesquisar esse material. E agora já direcionando, né, a NR29, né, a que trata de segurança e saúde no trabalho portuário. Ela tem o objetivo de determinar as medidas de prevenção, né, nesse trabalho portuário, né, a questão de saúde e segurança, e dar as diretrizes para o gerenciamento de risco nos ambientes de trabalho portuário. A aplicação dessa norma é para o trabalho portuário, tanto a bordo como em terra.
e demais atividades nos portos, nas instalações portuárias, seja elas públicas ou privadas, dentro ou fora da área do porto organizado, e nos terminais retroportuários, fora da área da zona primária, seja controlado por empresas particulares, aonde estão mercadorias importadas ou para exportação. Então, isso é muito importante, porque a gente viu ali naquela imagem do Porto de Santos, o porto organizado, tem ali um limite da área do porto organizado, só que existem várias empresas que se instalam, né, na retroárea, né, do porto, que estão ali para poder apoiar ou, né, as empresas, ou para estocar a mercadoria, ou para receber mercadoria, que ela também precisa seguir o que consta na NR29. Então, por isso que seja ela na zona portuária, que é zona primária, ou fora dela. Tá? Se é uma empresa, né, uma área que está destinada para depositar mercadoria, seja ela importada ou exportada, ela precisa atender e seguir a NR29. Alguém quer falar? Bom, aplicam-se aos terminais retroportuários, além do que está nas outras NRs, né, os itens, a questão do ligamento e desligamento de cargas, operação com contêiner, com granéis secos, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de cargas, né? Segurança em armazéns e silos, iluminação dos locais frigorificados e as condições sanitárias de conforto nos locais, primeiros socorros e operações com cargas perigosas, exceto explosivo, porque explosivo aí tem uma exceção, porque é um produto tem um outro tipo de controle que nem cabe aqui na NR29. Em relação às competências e responsabilidades, o operador portuário, os tomadores de serviços, os empregadores e o OGMO, eles devem colaborar no cumprimento das normas, com as responsabilidades de cada um. A gente já teve aqui no grupo, né, Vivian, a palestra do George. O George, ele já trouxe todas essas nuances, esses aspectos relacionados à questão do OGMO. Ele vivencia isso e ele deixou isso já bem claro, trazendo, inclusive, que a norma ANR29 foi alterada em 2022 e já deixando mais explícito essa questão do trabalhador avulso, que é o OGMO, é o órgão de gestão de mão de obra pública, e os tomadores, operadores e os tomadores de serviço. Então, o tomador de serviço é aquele que demanda o serviço, né? É o que tem, o dono da carga, né? Ou o dono do negócio, é ele que negocia lá com o país, que ele quer importar ou quer exportar. Ele vai precisar movimentar aquela carga e vai ter uma empresa ele pode chamar uma empresa para ser o operador, ele mesmo, o tomador de serviço, ele é também operador. E existe aí umas regras, né, e determinadas operações que precisam envolver os trabalhadores do OGMO. Então, tem algumas atividades ou tem alguns momentos que tem uma operação de determinado período do ano, que vai chegar uma carga, então são operações sazonais. E aí vai precisar, não tem porquê eu ter, né, lá na minha folha de pagamento vários trabalhadores que eu vou precisar deles durante, sei lá, 1 mês ou 2 meses. Então, tem essa possibilidade de envolver trabalhadores avulsos que fazem parte, esses trabalhadores são organizados dentro desse órgão gestor de mão de obra, né, do OGMO. E aí, em relação à questão de competência, então, eles precisam colaborar, né? Então, cada um tem a sua responsabilidade, mas eles precisam ter essa colaboração. Tá? As obrigações do OGMO em determinar, escalar, porque o tomador de serviço operador vai pedir para o OGMO, olha, eu preciso de 2 estivadores para movimentar no navio tal, a carga tal.
Então, cabe ao OGMO escalar os trabalhadores que estejam capacitados. Então, isso é uma responsabilidade, uma obrigação do OGMO. Já a questão de serviço e de infraestrutura, a administração portuária, né, ou autoridade portuária, ela precisa atender e estar em conformidade com a NR29. Por exemplo, tem lá umas regras de instalações sanitárias, ela tem que estar a 200 metros de um posto de trabalho. Então, cabe à administração portuária providenciar. Se existe, por exemplo, uma frente de obra, alguma obra civil num determinado local, e ali não tem um banheiro, então ela precisa colocar temporariamente um banheiro químico. Mas se for, como eu vi, né, estava sendo criado um novo cais, e aí então precisa construir um banheiro. Então, tem várias coisas de serviços e de infraestrutura que é responsabilidade da administração, e ela precisa seguir o que está em conformidade aqui com a NR29. Precisa estar na competência de dar garantia de condições seguras na embarcação para o início das operações. Essa questão aí da inspeção, né? Então, tem essa necessidade, que existe uma dificuldade de previsibilidade na gestão de riscos quando se fala de riscos dentro de embarcações, porque existe a questão vocês viram aí agora, a quantidade de diferentes tipos de embarcações, de tipo de mercadorias, qual o tipo da embarcação, mesmo embarcação que é para o mesmo tipo de carga, um graneleiro, tem diferentes tipos de graneleiros, de tecnologias de embarcações também diferentes. Então, é difícil saber qual o tipo da embarcação que vai vir, como que vai vir, qual equipamento que vai ser movimentado. Então, para isso, precisa-se fazer uma inspeção prévia na atracação e a bordo, para poder saber quais são os riscos, se está tudo ok para poder a operação começar. E a responsabilidade do tomador, caso ele solicite serviço para os sindicatos. Existe aí nessas novas determinações uma possibilidade do tomador fazer a solicitação diretamente ao sindicato de uma determinada operação. Então, tem aí que não são todos os casos, precisa, né, verificar determinadas movimentações de mercadorias que não se aplicam, nesse caso, não se aplica às normas gerais, né, de PCMSO, Previdência, mas, e aí, nesses casos, o tomador precisa se restringir aos casos que estão descritos na lei e descritos na norma, previstos e descritos na norma. Então, o empregador, ele faz a gestão dos riscos, né? E quem executa a operação de carga e descarga desses, já, né, sendo redundante, né, a administração, o operador, o tomador, o empregador. Tá? O OGMO precisa, dentre as várias competências, zelar pela observância das normas de segurança e de higiene. Tá? Em relação ao PGR, o tomador tem que incluir as atividades do trabalho avulso em seu PGR. Então, ele vai precisar de verificar a atividade que o trabalhador avulso vai exercer, né, o que ele vai solicitar, e ele precisa incluir isso no seu PGR. Agora, a revisão permitiu o compartilhamento de informações. Então, do PGR, entre os operadores tomadores, a administração e o OGMO, com a possibilidade de referenciar os riscos. Então, vai depender muito qual a gestão da empresa, como que ela vai preferir e ver nesse compartilhamento. Ela pode pedir para o órgão e falar, olha, vocês vão fazer a operação ali no sugador. Como é uma operação muito específica e vocês já têm isso no PGR de vocês, então a gente pega o inventário de risco de vocês e eu vou incorporar aqui no meu PGR. Então, vou referenciar esses riscos, o inventário de risco estão no PGR do OGMO.
Então, esse compartilhamento ele é muito importante. Isso agora está previsto na norma, na NR29. Agora, se isso está sendo colocado em prática, é outra história. Eu vi a dificuldade que é o ambiente portuário de ter informação, de ter troca de informação, a falta de troca de informação. Mas hoje está assim previsto. E tem essa obrigação também de elaborar e manter disponível os procedimentos operacionais. E aí, quais são esses procedimentos? Né? Tanto o operador quanto o tomador e empregador tem que elaborar e manter acessível a questão dos acessos seguros, a transporte, movimentação, armazenamento, manuseio seguro de cargas, a segurança no trabalho dentro dos porões, as seguranças em espaços confinados, está referenciando o NR33 dentro da norma, a questão das condições ambientais e climáticas adversas, quando forem comprometer a segurança dos trabalhadores. Isso é muito importante. A área portuária ela é totalmente disponível, né, vulnerável, né, a essas mudanças de condições, né? E a segurança nas operações com cargas perigosas, ou seja, os procedimentos relacionados a essas atividades todas precisam ser elaborados e estar disponível e acessível para os trabalhadores. Em relação ao espaço confinado, de novo, né, está referenciado no item, né, esse item da norma a NR33, e nessas operações, né, quando forem feitas em porões, tem que ser verificado na inspeção quais as condições de segurança desse porão, né, porão e os acessos, nos termos da NR33, ou seja, essa inspeção precisa ser verificada, ser feita uma inspeção prévia, na atracação e a bordo, né, e também quando houver alteração nas operações. Aqui, em relação à questão de manutenção, limpeza, né, serviço de pintura, trabalho de diferença de nível, também aí precisa atender NR35, e em relação à questão de andaimes, né, precisa atender o que está disposto no NR18. Então, aqui, olha, eu não vou, aqui eu estou pincelando, tá? Mas algumas partes da NR29. Né? E aqui eu trouxe alguns riscos em relação a algumas atividades. Tá? Então, essas operações de atracação e desatracação de embarcação, quais assim, os riscos que podem acontecer? Né? Risco de queda ao mar, né, que vai precisar fazer a amarração da embarcação, e aí tem esse risco, o carregamento, né, de cabos com peso excessivo, né, rompimento de cabos, né, presença de trabalhadores próximos aos locais, né, falta de comunicação, falta de boias e coletes próximos aos locais, dentre outros. Trabalhos nos convéses, né, a questão dos ressaltos nos pisos, não sinalizados, ou seja, existem ancoragens, né, dispositivos nos pisos para poder fazer a peação da carga. Então, você vai precisar posicionar essas cargas e fazer a peação, ou seja, prender elas. E precisa ter essas ancoragens no piso. E elas precisam estar sinalizadas, senão os trabalhadores vão estar transitando e podem tropeçar, cair. Né? Áreas expostas à carga suspensa, então isso aí, a movimentação de cargas é justamente a atividade mais crítica, no geral, né, portuária. Então, essa questão de tombamento, deslizamento de cargas, não ter sinalização, não ter proteção, a iluminação também, a falta de limpeza, né, e derrame de materiais, enfim, corredores de trânsito de pessoas insuficientes, né? A questão de acessos ao porões, então aqui não é nem dentro do porão, é o acesso, né? Esses acessos pelas escadas, não tendo, por exemplo, cabo-guia, não ter guarda-corpo, os degraus, questão de presença de gases, né? Porque já que vai para acessar um porão, precisa fazer a verificação se aquele local é espaço confinado, então precisa atender ao que a NR33 determina em relação ao espaço confinado.
quais as características, né? O local que não é para presença de pessoas continuamente, né? Não tem, pode ter baixa concentração de oxigênio ou a presença de materiais inflamáveis, né? Essa questão das operações de granéis sólidos, aí tem uma série, né, de riscos, tá? A movimentação com granéis sólidos ela é muito crítica, né? A presença de partículas em suspensão, aí seja sílica, fibras, micro-organismos, né? Toxinas, a própria movimentação, tá? Aqui tem um trabalhador movimentando em cima e tem o outro fazendo rechego, dessas montanhas, né, de granéis dentro dos porões, aqui no caso está dentro do porão. E aí, para exemplificar, né, é uma questão que vocês já devem ter ouvido, né, assim, de acidentes em silos, de afogamento e sufocamento em silos de grãos, né? Então, o trabalhador aqui, no afogamento, tem cenários, né, que ele está sendo arrastado, ele vai fazer ajeitando, né, essa montanha dentro do silo, só que tem bolsas de ar, que obviamente ele não está vendo, e ele, quando vai fazer essa movimentação mecânica, ele é arrastado e é encoberto, então ele vai se afogar aqui dentro do silo. Ou ele pode ser arrastado, né, pela massa, se tiver feito um descarregamento. Então, às vezes está vendo... você trabalhando na Copersucar, né? Desculpa, estou vendo aqui não sei se estão falando. Deixa eu ver mensagens. Então, Vitor, aqui é mais especificamente a questão mais de grãos, né? Aqui nos sufocamentos, né, faz um desmoronamento ou desabamento das placas, né, sobre o trabalhador, então ele vai ser sufocado, né, ou carregamento, né, com os trabalhadores dentro. Então, um trabalhador externo, ele aciona o carregamento do silo, porque não sabe que tem um outro trabalhador lá dentro ajustando, né, ajeitando essas montanhas. Então, aqui só para exemplificar e ilustrar. Tá? A questão ficou em cima aqui, né, de plano de controle de emergência. Tá? Agora está previsto na norma até a quantidade de simulados que precisam se fazer, né? Tem que determinar os possíveis cenários de emergência, fazer com base em análise de risco, e considerar também a questão dos produtos perigosos, né, classe e subclasse. Tá? Então, exemplo de cenários, né, queda de homem ao mar, queda de aeronaves, incêndio, explosão, resgate de vítima, evacuação, e precisa fazer pelo menos 3 simulados para cada cenário que foi determinado dentro do plano de controle de emergência. Então, realmente é muito importante se fazer esses cenários. Aí precisa fazer a gestão disso, a melhor forma de colocar isso em prática, faz num dia, aproveita e faz o simulado de diferentes cenários no mesmo dia, mas isso precisa ser feito. E o plano de ajuda mútua, ele já é um plano mais amplo, né, que é justamente a administração do porto, com os responsáveis das instalações, eles vão compor um plano de ajuda mútua, e junto com os atores externos ao porto. E esse plano de ajuda mútua precisa se fazer simulado 2 vezes ao ano. Em portos, né, precisa ter, né, essas bases de emergência ambiental para poder atuar, né, justamente nessas situações emergenciais. Em geral, são empresas especializadas que são contratadas e elas constroem, né, a sua base de emergência dentro da área do porto, né, e aí são feitos treinamentos para acidentes ambientais. Precisa ter as embarcações, viaturas, né, para estarem ali a postos para atender a uma eventual emergência. Né? Então, aqui tem fotos, né, de centro de atendimento a emergências, a quantidade de equipamentos ali existentes aqui
Essa aqui, se não me engano, foi lá em São Sebastião. São Sebastião é um porto, o porto público, né, de São Sebastião é um porto pequeno, mas ele é um porto muito importante, porque aonde ele está inserido é uma área, do outro lado é uma área de preservação. Então, ele é um porto que a licença dele é do IBAMA, justamente porque tem essa questão aí da gestão do IBAMA, né, na área de preservação que existe ali. Então, é crítico, né? Se tiver um acidente ali com óleos e tudo, então vai impactar muito justamente uma área sensível, e então tem uma gestão mais em cima, né, desse porto. Sim, deixa eu ver, a Alê falou, isso, engolfamento, isso mesmo, Alê. São vários tipos, André, podem ser vários tipos mesmo, de grão, milho, casca de arroz, trigo, né? Aqui no Rio ele tem muito, o Rio tem essa vocação, né? Existe muito isso também. Os portos têm uns que têm a vocação para certos tipos de carga, né? Até certos tipos de movimentação. E aqui no Rio a gente importa muito trigo. O plano de emergência individual, PEI, né, que é para atender a questão da lei dos óleos, né, prevenção de incidentes de poluição. Tá? Também tem cenários, né, de colisão, encalhe, naufrágio de navios, operação de abastecimento no pier, né, operação de carga e descarga de navios com os maquinários logístico, né? O armazenamento de carga, derramamento de óleo e outras substâncias. Então, precisa tudo estar previsto, esses cenários, possíveis cenários, dentro desses planos. Né? Aqui tem exemplos de simulados no porto, esse especificamente de Itajaí. Então, aqui é o derramamento de óleos e outras substâncias. Né? Aqui é realmente foi um incidente com a presença de óleo, e aqui é simulados, né? Então, faz simulados de substâncias, derramamento de substâncias, e colocando os materiais, né, para absorver essas mantas, né, de absorção, para poder fazer atuação aí nesses eventos. Simular também de vazamento de óleo, aí dessas barreiras, né? Isso aí envolve várias pessoas, mas isso precisa, e agora está mais específico na norma em termos de quantidade. Né? A questão também de simulados de vazamento de produtos químicos é importante e relevante, isso, determinados locais que têm, né, essa característica de movimentar e de receber esse tipo de carga, para fazer também esse tipo de simulado. Alguma pergunta? Assim, a ideia foi justamente não é debruçar em cima de item da norma, né? Foi pincelado alguns aspectos, e aí vocês que já também têm a experiência de vocês, quiserem trazer alguma experiência, alguma coisa agora, também podem. Tá, a Alê está querendo terminar, tá bom. Bom, e aí a questão ambiental, né, do meio ambiente. Né? Então, esse projeto que eu comentei com vocês, que se chamou, né, Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos de Efluente nos Portos Marítimos, ele foi realizado nesses 22 portos. Na época, assim, a motivação desse projeto, a gente começou ele em 2012, mas ele começou a ser formatado ali, que foi um projeto do governo, 2009, 2010. 2009 teve 9 ou 10 que teve, além da Política Nacional de Resíduos, teve a influenza, não sei se vocês lembram, aquela gripe influenza, e também começou a apavorar a questão da presença dela, e aí, sempre quando tem esse tipo de evento, o primeiro lugar que fecha ou que é controlado, assim, mais são os portos, que o porto justamente é uma porta aberta para esse tipo de problemas. Né? E aí,
depois disso, o governo começou né, nossa, a gente não sabe direito o que acontece dentro desses portos, né? A gente não tem informação de resíduo, de efluente, então nem se fala, né? É sempre a informação do outro, né? Uma informação secundária. Algum papel que está dizendo quanto de resíduo está saindo, e a gente não sabe. E quanto de fauna, a fauna cenotrópica ela fez parte também, era um dos objetos de investigação desse projeto. E aí foi formatado esse projeto. Na época, a Secretaria de Portos ela tinha o poder de ministério, ela era tanto que era um ministro de Portos, ele tinha status de ministério, né? Hoje, Portos está dentro do Ministério da Infraestrutura, então, mas na época a Secretaria de Portos tinha força de um ministério, né? E nós aqui da FRJ, ali na COP, que fomos os responsáveis para a execução. E eu fiquei à frente da parte de efluentes. Então, tamanha diversidade, e a costa, né, foi quase que toda a costa, fora Sergipe, e um dos objetivos do governo era justamente fazer uma rede de competência com várias universidades. Então, foram mais de 16 universidades envolvidas nesse trabalho. É claro que nós aqui no FRJ não tínhamos condições de estar lá e estar aqui fazendo levantamento no dia a dia de quanto que resíduo, qual é o quanto de pombo que está presente. Então, a gente envolveu as universidades lá, a gente treinou envolvemos professores, alunos e etc. E esse projeto, realmente, ele foi um divisor de águas, porque, na época, pouquíssimas pesquisas eram feitas com universidade dentro de Portos. Portos sempre foi uma coisa muito restrita, e, a partir daí, imagino, começou em 2012, já tem 12 anos, né, o início. Hoje em dia, tem várias iniciativas, vários portos, terminais, trabalhando com universidades, melhorando e otimizando, não só questão ambiental, como questão de melhoria de logística, de otimização e etc. E aqui a questão de resíduos, né? O objetivo do trabalho era ver o que é gerado no porto. Então, o resíduo que vem da embarcação, que sai pelo porto, então ele entrou também aqui na contabilidade, né? Então, há operações de bordo, as operações portuárias, que tem perdas aí de carregamento, seja equipamentos, insumo, obras civis, né? E as atividades administrativas, né? Materiais de escritórios, resíduos mais comuns, né? Os efluentes líquidos, né? Nas operações de bordo, só a questão do resíduo oleoso que entra mesmo no porto, a gente dificilmente recebe esgoto. Aí, quando a gente fala disso, em geral, são navios de cruzeiro, né? Ainda mais navio de cruzeiro que tem a sua própria estação de tratamento de esgoto, mas a gente dificilmente Porto recebe, aqui no Brasil, tá? Esgoto de embarcações, né? Então, o que chega mesmo é a parte oleosa, né? Seja de lavagem de porão ou de resíduo oleoso mesmo. A operação portuária, que são os efluentes de carga geral e tal, e a questão da drenagem, né? Então, aí é efluente da operação em si, não são de pessoas, né? A atividade administrativa e operacional, aí sim, tem efluente sanitário, efluentes oleosos e efluentes industriais, né? Ou com características industriais. Como eu falei, a fauna sinantrópica nociva, ela fez parte do projeto, e a sinantrópica nociva é a fauna que faz mal à saúde humana. Então, a gente está falando de ratos, de mosquitos da dengue, de formigas, né, que possam picar, né, escorpião, baratas, mosquitos, aranhas, são os principais, e pombos, muito pombo, né? Então, esse universo também fez parte, tá? Então, a gente fez um trabalho de campo mesmo, tá?
de formiguinha, entrar nos terminais e tudo mais. Também fizemos visitas em portos fora do país, para poder ver como que é a experiência deles em relação a essa questão ambiental e resíduo, fauna e efluente. Aqui já tem um exemplo, esse é no Porto de Roterdã. Os resíduos saem em embarcações, por embarcações, ao invés de sair pelo porto. Aqui o que a gente viu foi terminal da Petrobras, em alguns terminais eles fazem isso, mas isso porque tem uma gestão muito específica deles, né, da embarcação deles. Mas aqui é um porto que é o porto, né, como se fosse a administração do porto, disponibilizando esse serviço para os terminais, sabe? E isso, para a gente, seria interessante, porque os caminhões que tiram resíduos dos portos, eles competem eles ficam retidos, né? Porque a gente tem uma dependência muito grande de movimentação de caminhões. E o mesmo caminhão que fica na fila para entrar no porto, que vai chegar para pegar uma carga ou para levar uma carga, está também o caminhão do resíduo, que quer entrar no porto, precisa entrar no porto para poder retirar um resíduo do porto. Então, ou seja, o resíduo ele poderia sair de uma outra forma que não vai impactar mais ainda do que já é impactado. Aí estou dando um exemplo, né? É um exemplo real do tráfego dos caminhões, né? Aqui é só mostrando, né, como que, enfim, ele saindo o resíduo aqui de navio de cruzeiro, tá? Que aí os resíduos sólidos eles vão destinar nos locais, né, que eles vão atracar. Aqui, para vocês só verem, né, terem uma ideia, né, de leve, né, dessa questão da perda, né, de carregamento com grão, farelo de trigo e etc. O tipo de movimentação aqui é um grab, né, que está jogando aqui para poder vir, né, direto para o caminhão, só que esse tipo, né, de granel ele é muito fininho, então nessa movimentação ele já gera essa poluição, e não só é uma poluição que vai impactar o meio ambiente, como impacta os trabalhadores que estão ali em volta. Fala, usa máscara. Não usa, se você for olhar, quase ninguém usa. Além disso, esse material todo ele vai para o piso, e aí quando você acha que limpa ou não limpa, e aí quando chove, isso tudo vai para o mar, né? Aqui vê a questão de soja. Esses caminhões eles não são lonados adequadamente, então acaba que essa sujeira, né, no piso. Alguns portos, né, eles fazem alguma varrição desse material para poder mandar. Existe alguma sistematização em alguns locais que a gente viu para grãos, quando cai no piso, de fazer recolhimento para poder virar ração animal. Tem alguns locais a gente viu, mas na maioria não. Então, aqui, para vocês verem a criticidade que é desse tipo de movimentação. Esse equipamento Grab, ele é mais crítico, ele é como uma garra, né? Então, enfim, e esse material tem essa perda mesmo, né? Aqui a perda nas movimentação aqui, especificamente de minério no Porto de Itaguaí. As correias de lá são muito antigas. Precisa ficar umectando essas vias o tempo inteiro, porque esse material, enfim, ele sobe e tudo mais, né? Bom, a questão de resíduo em si, né? Porto é um local bem, assim, inóspito, assim, né? E tem entulhos em vários cantos, né? É meio crítico. Essa questão da rede de drenagem, a gente está falando de portos públicos, né, que foram construídos há muitos anos, muitos anos. Não existia nem drenagem, rede, né, subterrânea, né, de drenagem da cidade quando eles foram construídos. Então, muitos não têm nem não tem rede de drenagem, né? E quando tem, não sabe, não escoa, né? Então, isso realmente é crítico. E aí a gente
produziu, tem vários produtos, né, que a gente fez, né, fruto, né, desse projeto, como esse guia, né, foi o primeiro que a gente, o geral, né, um guia geral, né, de boas práticas. Na época do início do projeto já existia essa publicação da ANTAC, justamente já trazendo essa questão do licenciamento, né, de modelo ambiental portuário, então serviu de base aí para a gente, né, nesse trabalho de referência, né. Nós produzimos depois por porto, né, a gente viu a especificidade de cada porto, né, então fez um manual de boas práticas para cada porto, né, em cima dos relatórios diagnósticos, né. Outros produtos específicos, né, um regulamento técnico para gerenciamento de efluentes líquidos em áreas portuárias, uma questão também de infraestrutura portuária em relação à perda, né, de geração, né, e carga e geração de resíduos. A fauna sinantrópica nociva também foram produzidos cadernos de intervenções, porque foi verificada a presença de pombos, ratos, e aí proposição de melhorias em infraestrutura, seja telando ou instalando espículas, ou fechando, né, determinados, a gente viu, por exemplo, em Maceió, tinha um armazém que embaixo tinha um acesso certinho, que nem aqueles desenhos animados que o rato entra numa entradinha assim curvada. Os ratos fizeram esse acesso para um armazém. Então, esse tipo, né, de verificação e apontando aonde precisava fazer essas intervenções. Então, isso foram também entregues nesses cadernos, né? E aí tem várias, enfim, várias situações aí de falta de rede de drenagem, que ela vai acarretar em chuvas, né, esse acúmulo de águas, né, aqui no caso associado à Moega. Isso aqui vai atrapalhar, vai diminuir a produtividade da movimentação de carga, porque o caminhão ele vai ter mais dificuldade de transitar aqui, tanto aqui, olha, em Salvador, ou no Itaqui, também na área de estacionamento, né, das carretas. Porto de Fortaleza, também essa questão os bueiros, né? Porto de Natal, aqui, a presença de serragem, ou seja, é comum, vai fazer uma operação de abastecimento de um maquinário, pingou algum óleo, então coloca essa serra para poder absorver o óleo, mas depois retira isso, né? Faz a retirada dessa serragem, que agora está contaminada com óleo, ou é um produto perigoso, né? É um resíduo perigoso, precisa dar uma destinação, não largar, né, isso no cais. Aqui no Porto de Natal, que é um porto que exporta muita fruta, então tem um local ali só de armazéns, de contêineres refrigerados, e ali eles fazem lavagem do contêiner que estava sendo lavado para poder, enfim, receber aí a carga de frutas e tal. Só que o local, esse pátio, não tem drenagem, então fica essa coisa pavorosa, assim, né? Enfim, aqui Pôr de Cabedelo sem drenagem, a questão também das drenagem, Vitória. Aqui, quando foi feita essa foto, essa primeira visita, né, ele estava nesse estado, só que o Porto de Vitória já estava investindo, e aqui eles fizeram uma grande obra na parte de drenagem, eles colocaram tanques internos até na drenagem, então que eles melhoraram bastante. Porto de Suape, aqui no fundo ali dos terminais, vai toda a drenagem se acumula num determinado local. Aí aqui a movimentação de milho, né, lá no terminal do Porto de Paranaguá, Porto do Rio Grande, aqui no Porto do Rio, uma área também muito crítica, assim, já está de entupida, né, mais aqui de Itaguaí, enfim, falta de manutenção, falta de rede, né, e aí a gestão ambiental, ela precisa, né, aqui tem essa foto que é do Porto da Companhia Docas do Pará, terminal de Miramar. Ele foi do porto que, na verdade, é um terminal pequeno, mas ele, lá no Pará, ele teve uma importância grande na Caixa Ambiental, eles fizeram umas ações bem
exemplares, né? Essa questão da coleta seletiva. E aqui, para terminar, a poluição marinha, quando a gente fala da criticidade numa embarcação, né, tem uma série de coisas, assim, não só as emissões de emissões, né, sejam NOx, SOx, né, ozônio, enfim, de parte de resíduo, águas oleosas, né, e águas de lastro. E em relação às águas de lastro, aqui, assim, é uma coisa crítica que ela já tem aí várias diretrizes dentro da IMO, só que aqui no Brasil, quem é a autoridade responsável pela água de lastro seria a Marinha, mas não tem uma atuação forte nenhuma, né? Pelo contrário, é uma atuação muito fraca em relação à questão da água de lastro. E a água de lastro ela é um problema muito crítico para vários países, né? Ela causa muitos danos, né, pela introdução dessas espécies, né? Então, você tem o deslocamento de espécies nativas, e aí tem a competição de comida, né, luz, espaço, tem a predação, né, sobre outros organismos, sem controle, né? É um parasitismo também, que causa doenças, libera toxinas, né, que podem acumular ao longo da cadeia, né, apresentando risco até para, não só para o ambiente, como risco humano, causa perdas econômicas, em termos de infraestrutura. E o único exemplo que eu vou trazer aqui é do mexilhão dourado. Então, poderia dar vários outros exemplos, né? O mexilhão dourado, ele é uma das espécies aí que invasoras, né? Já que causa muito dano em relação à água de lastro, aqui como que ela fica aqui incrustada, né, nos calados aqui das embarcações, né, todas juntas, e isso aqui vai diminuir a velocidade da embarcação, vai atrapalhar, é muito crítico mesmo essa questão de água de lastro. Aqui eu trouxe só um exemplo, tá? Eu gosto sempre de trazer essa questão. Existe aí um Greenport, né, que é uma iniciativa lá da Expo, que é europeia. Ela, desde 96, ela faz um levantamento dos portos europeus, em que eles acham prioritários em termos, né, de preocupação. Tá? E aí, nos últimos anos, a primeira preocupação dos portos europeus é em relação à qualidade do ar. E a qualidade do ar, ela está vendo que ela figura aí nos últimos 10 anos, como a principal preocupação deles. Tá? E aí depois vem a preocupação com mudanças climáticas, eficiência energética, ruído, a relação com a comunidade local, resíduos da embarcação, a qualidade da água, resíduos do porto, a operação de dragagem e o desenvolvimento do porto. A gente está assim, muito, muito atrás, né? Mas é interessante olhar o que eles estão fazendo, isso foi uma das coisas que nós fizemos ao longo do trabalho. Tá? E aí a gente não pode esquecer que a agenda global ela está aí não só para a questão portuária, mas com em tudo, né? Como um todo, na parte industrial também, que a gente tem que estar vislumbrando. Né? E é isso. Estou aí à disposição de vocês para perguntas, dúvidas. Alê, deixa eu sair aqui parar de compartilhar. Quando eu começo, eu não paro mais, viu? Deixa eu parar de compartilhar para poder... Eu tenho 2 vieses de perguntas. Tá. A primeira eu foco bastante em acidente, né? A questão do acidente. A gente tem uma plataforma destinada pelo governo, que é o Smart Lab, que ele vem em tempo real dando informações do INSS relacionadas a acidentes, mortes, tudo que entrou em benefício. E lá eu fui dar uma vasculhada e eu não vi nada da área portuária, porque ele dá por estatística de tudo, de KNAI, de tipo de lesão, de parte do corpo afetada, o ramo de atividade das empresas, e eu não vi nada associado à área portuária, o que não quer dizer que não tenha.
A prática de área portuária que eu tenho é muito pequena, muito ínfima. Assim, eu tive uma visão melhor de espaço quando foi em alto mar, que eu fui fazer uma atividade navio e que tinha um rebocador, que ele fazia extração de mineral, fazia extração daqui, e o rebocador puxava para levar para o Rio de Janeiro. Então, a Bahia não permitiu, enquanto não documentasse ele todo em Salvador. Enquanto não documentou todo em Salvador, teve que abrir 2 CNPJ. E aí a gente teve que entrar para tentar fazer essa liberação. Mas eu encontrei um cenário muito mais organizado em alto mar do que em terra, que é a área portuária daqui. Muito mais organizado. Teve aqui em Salvador, há uns 7, 8 anos, um acidente gravíssimo, que são aquelas empilhadeiras Redstack, que elas são gigantes. Para subir, já tem que subir com um sistema de ancoragem, porque a bicha é muito alta. E o rapaz, ele foi fazer, porque tem muitos ajudantes ali na área portuária, quando chegam as cargas. E ele foi fazendo a manobra do caminhão, só que atrás vinha essa Redstack, que é uma empilhadeira gigantesca, que é aquela que tem imã e puxa o contêiner para cima. E esmagou ele. Então, assim, é um acidente gravíssimo. Aí, o que acontece? Minha pergunta em relação ao acidente direto. Quando tem esses acidentes com morte, a gente chama a polícia, que tem que paralisar tudo, chama a polícia para fazer todo o inventariado ali. Existe a presença da Marinha, porque a gente sabe que de 30 metros a pré-mar, tudo é território da Marinha. Existe essa obrigação de chamar a Marinha também, ou só a polícia? Você tem essa informação? Se é feito em terra, se acontece acidente na terra, não tem obrigação na Marinha, não. Tá. Outra Não coisa, tem. como eu vejo que são muitas empresas ali dentro, correto? Você tem transporte de carga, você tem içamento de carga, você tem muito maquinário, você tem muita empresa ali dentro fazendo diversas atividades. Na área portuária aqui que eu visitei, você tinha galpões, muitos galpões, com muitas, vamos chamar de baias, de tudo, de Polícia Rodoviária Federal, de Polícia Federal, de Anvisa, da Vigilância Sanitária. A gente tinha nesse local recebimento em secreto de vacinas da Covid, que estava chegando, que foi na época da pandemia, tudo vigiado, e cada empresa bota o seu sistema de câmera, porque não é a área portuária que vai fazer a movimentação visual, o monitoramento, são as câmeras das empresas lá logadas, Polícia Civil, tudo. Então, o que acontece? Quando acontecem esses acidentes, voltando para a linha de pensamento, que lá no Smart Lab eu não vi área portuária. Quando acontecem esses acidentes, ele vai chamar para o CNPJ do empregador daquela pessoa. Vai. Então, vai cair uma estatística não de área portuária. Exatamente. Então, bora lá. Foi com o manobrista do caminhão que veio junto com o caminhão que o KNAI de contratação desse rapaz era de transporte de carga. Então, esse acidente não vai para a área portuária, vai para transporte de carga. É isso? É bem por aí. É bem por aí. Olha, vou te falar, é um mundo... tem uma complexidade muito grande, tem muitos atores envolvidos, como você bem falou, que você viu, né? E é bem desse jeito mesmo, é autoridade de tudo, que as autoridades querem dar, precisam dar. Para uma empresa começar a operar, ela precisa pagar não sei quanto para a Anvisa, e não sei o que, sabe assim, tem umas coisas assim, e elas tem algumas, né? Tem um poder muito grande, inclusive, de barrar uma movimentação, e é uma dinheirama, né? Imagina, deixar de movimentar ou deixar um navio parado. Só que na hora que acontece coisa, ela sou a primeira a correr, não quero nem saber o que está acontecendo. E muito menos, olha, vou te falar, desse período que eu estava, eu estou lembrando agora de 2 acidentes fatais. Um foi aqui no Rio, o operador, o trabalhador, em cima, justamente, essa questão da drenagem, o trabalhador estava fazendo uma operação de soldagem, até simples, assim, uma operação pequena, só que ele estava em cima de um bueiro de drenagem pluvial, numa interseção de cais que a gente tem aqui no Rio, e, por um acaso, ali tem fase livre, porque, assim, aqui no Porto do Rio, lá atrás, antes da Petrobras, a Shell explorou petróleo aqui. Tá? E a Shell, quando saiu,
ela largou tubulações. Você imagina, antes de ter Petrobras. E existe, isso a gente soube porque eu fui a responsável de efluentes, eu tive que investigar e de carafunchar essa questão de efluente no porto. E a gente descobriu que existem fases livres, ou seja, a fase livre é uma tubulação que está enterrada, está uma seção de tubulação dentro, né, embaixo, né, do pátio, que você não vê, você nem imagina que está, mas existe, está selado ali, só que é uma água que tem um óleo, e está ali parado há trocentos milênios. E nesse local onde esse trabalhador estava fazendo a solda, foi numa área de drenagem e que tinha uma fase, e tinha óleo, presença de óleo ali, e ninguém sabia. Conclusão, ele fazendo solda ali em cima, ou perto de onde tem esse bueiro voou com ele junto. Gás. Tá? Que aí explodiu tudo e voou com ele junto. E aí foi um quiprocó, que foi prefeito, foi não sei o quê, foi uma coisa. Você tem, aí o gestor ambiental da DOCAS aqui do Rio, ele me ligou para mim, porque eu tinha acabado de pegar as plantas de drenagem de 1950 do Porto do Rio, porque eu precisava disso para começar, né, a fazer o trabalho, e não tinha porto. Eu fui para um depósito da DOCAS do Rio, um subsolo, num negócio assim que faziam à mão na época, de drenagem, e eu peguei e fiz cópia, mandei, né, o pessoal fazer cópia, digitalizar. Então, eu tinha acabado de fazer, e quando deu esse acidente na drenagem, ligou o Alexandre, Bettina, você manda para mim a planta que você escaneou, ou seja, nem ele, sabe, assim, é uma coisa assim que nem, tudo bem, ele é do meio ambiente, mas ou foi numa área que é da DOCAS, foi na área pública, não foi dentro de terminal nenhum. Aquele trabalhador, ele era funcionário de alguém, estava fazendo uma atividade ali, né, para alguém. Agora, isso aí na hora de registrar, se é que vai registrar, ainda tem essa questão, né? Faz o CAT, não faz o CAT. Não tem um selinho ali de porto. Por que vai ter, entendeu? E o outro acidente foi no porto do Itaqui. Eles estavam ampliando o porto, o cais, e sabe aquelas maquinário que alisa o asfalto, que é ele alisa o asfalto, sabe? Aquele maquinário que é um rolo compressor mesmo. E aí eles estavam fazendo um cais novo, fizeram ali o asfalto, enfim, o cimento, e um rapaz estava, um dos trabalhadores ali da obra, ou seja, ele era funcionário da empresa que foi contratada para fazer a obra civil ali de alargamento do cais. Ele estava distraído no celular. E aquele maquinário, quem está operando ali, ele não consegue ver, ele tem um campo de visão assim, mais diagonal. Se a pessoa está muito perto, ele não consegue ver, porque é muito alto esse rolo. E ele, obviamente, não viu esse trabalhador ali. E o trabalhador não estava atento, estava numa atividade ali, né, que parece ser simples, né, acho que no dia a dia dele, mas o maquinário não é. Conclusão, foi que nem desenho animado. Eu vi a foto desse trabalhador depois, desenho animado. Uma pessoa que é 3D virou 2D, literalmente. Porque aquele rolo passou em cima dele e ele virou que nem papel, que nem desenho animado, assim, grosseiramente falando, entendeu? E aí, para onde que vai? Para onde que vai o registro desse acidente? Vai para quem é o contratante lá da pessoa, né? Então, aí vai gerar uma estatística. É uma empresa de obra civil, né? Assim, de engenharia. Aí ela presta serviço para dentro de várias unidades, seja industrial, portuária e tal. É difícil fazer essa ligação setorial, entendeu? Outra pergunta. Não te cortando, em respeito a máquinas e equipamentos, que é uma área que você tem muita máquina, muito equipamento, da maior simplicidade à maior criticidade, né? Você tem os DERCs, esses tipos de empilhadeiras, tem os equipamentos de içamento de carga, as grandes gruas. Assim,
nas indústrias, a gente tem periodicamente paradas de manutenção, para tudo para fazer manutenção. E a gente sabe que na área portuária, muito disso é sucateado, até mesmo por conta do próprio salitre, que ele contribui para a corrosão muito mais rápida. Existem essas paradas de manutenção programadas para paralisar tudo e cuidar só de maquinário? Não. Paradas de parar tudo. A gente está falando, assim, existe, por exemplo, o terminal movimenta a carga dos exemplos de vivência, né? Ele movimenta trigo. Então, está naquele período, o navio, aí na programação, o navio vai chegar daqui a, sei lá, 2 semanas. Então, vamos fazer durante essas 2 semanas, faz o treinamento do pessoal e tal, aí, limpa, né? Mas, de repente, mudou a programação. Não, o navio vem antes. E para tudo. Por quê? A prioridade sempre vai ser movimentar a carga. É assim. Não adianta. A gente viu a importância que o porto tem para a economia. Cada hora que o navio fica parado no fundeio e não vai descarregar a carga ou não vai sair dali. Olha, isso tudo é computado, isso tudo faz parte. Quando um terminal é arrendado, a produtividade está em contrato. Ele tem que movimentar tanto de carga durante quanto tempo. E é assim, infelizmente. Então, quando eu com esse negócio de água de lastro, não sei se eu falei, eu nem expliquei o que é água de lastro, né? Que é a água que fica nos porões para equilibrar aquela embarcação, né? Por exemplo, navio da Vale, que vai exportar minério. Esse navio vai vir de algum lugar sem minério nenhum, ele precisa de uma água para poder ela ter a vulnerabilidade ali garantida. E pela IMO, ela já tem ali a determinação que essa água de lastro ele vai precisar fazer trocas em alto mar para poder evitar a presença dessas espécies invasoras. Então, para fazer troca em alto mar, não é parou lá no meio dos oceanos, despeja toda a água e bota outra água. Não pode, você precisa, senão o navio vira ali, né? Então, você tem que diminuir a velocidade, você tem que fazer a troca devagar. E isso implica de diminuir o tempo, aumentar o tempo de viagem, né, para poder aquela embarcação chegar aqui. Isso tu vai impactar, tá entendendo? Então, são coisas assim que os navios vão mentir. Aí eu vou falar, essa questão de água de lastro, eu conheci um professor, assisti a palestra dele, ele é um professor lá do Paraná, ele fez um trabalho junto com a Marinha, então ele entrava nas embarcações com a Marinha, ele coletava essas águas de lastro para poder ele avaliar, ver se no relatório que o capitão da embarcação, que é o responsável, né, pela embarcação, se ele tem que preencher em relação à água de lastro, se ele tem lá, olha, você faz a troca? Sim. O que ele viu? Que 85% esses formulários que ele pegou das embarcações estava dizendo que fez a troca em alto mar. Só que como ele fez a coleta mesmo, ele desceu nos porões, coletou, ele viu que 70% estava mentindo. Quem é que vai falar que ele trocou ou não trocou? Ele vai botar que trocou. Então, é complicado. Outra coisa, Betina, a respeito da CIPA, eu estou vendo assim mais ou menos um cenário como na construção, né? Na indústria da construção. Você tem muita circulação de empresas terceirizadas, e são empresas assim que elas não completam um ciclo inteiro, elas têm uma rotatividade muito alta entre a CNPJ, a CNPJ e tal. Como é que você faz esse controle de CIPA? Por quê? Você tem que ter os designados dessas empresas participando das reuniões de CIPA com vocês, até para entrar para eles o plano de ação. Como é que você faz esse dimensionamento? Como é que você faz essa chamada dessas pessoas para participar da implementação das ações? Então, nessa revisão da norma, eles deixaram, porque isso era uma confusão, sempre foi dentro do ambiente portuário. Só que com a mudança da norma, eles já deixaram mais claro, não está assim super claro, mas está mais claro, que é o seguinte, a CPATP, que é, né, a Comissão Portuária, né, de Trabalhador, e o SESMIT portuário, eles são destinados aos trabalhadores avulsos.
Então, exclusivamente aos trabalhadores avulsos. Os outros que estão ali envolvidos, eles vão participar das discussões e tudo mais, mas para a composição da CIPA, são os trabalhadores avulsos, da CPATP, são os avulsos, e como a gente não se sabe, quantos vão ser os trabalhadores que no ano vão estar ali ativos no porto? Não sabe, porque pode vir uma carga, pode vir outra, pode ser que o operador vai chamar mais ou menos trabalhadores avulsos. Então, eles fazem uma questão de uma média do ano anterior, para poder determinar qual é a composição que vai ter que ter e tudo mais. Então, a CPATP, que é a portuária, ela é específica para o trabalhador avulso, ou seja, são os trabalhadores que estão no OGMO. Tá? Todas as demais empresas são CIPA normal, que é NR4. Agora, essa relação que você falou do avulso, me veio à cabeça o seguinte: se acontece um acidente com avulso lá dentro, a emissão da CAT é de quem? Do OGMO. O OGMO. Essa questão do OGMO, ela veio lá atrás, justamente porque a gente começou toda a nossa história portuária com os estivadores, né, com esses trabalhadores ali, né? E aí, ao longo do tempo, eles se organizaram, né, assim, até juridicamente, para se defender, se proteger, né, de todos os direitos deles, com essa figura desse órgão gestor de mão de obra pública. E aí eles têm uma força grande, então existe, inclusive em lei previsto assim, para tantas operações, tal, tem uns critérios que o operador ele tem que chamar trabalhador avulso, está entendendo? Justamente para permitir que esses trabalhadores continuem trabalhando, né? Porque senão eles iam execrar todo mundo, ia querer, né, fazer de outro jeito, ia botar os intermitentes ali no negócio, que nem fazem, né, hoje com plataforma de petróleo, né? E aí tem também essa dificuldade, mas dentro do porto é o OGMO, está organizado desse jeito. E aí foi direcionado nessa revisão essa questão da comissão portuária para o OGMO, e aí é o OGMO. O OGMO responde, o OGMO é que vai capacitar os trabalhadores, né, tanto que é a responsabilidade dele, quando chega uma demanda, olha, eu vou precisar de tantos trabalhadores para fazer aqui uma movimentação tal dia, ele tem que deixar esses trabalhadores capacitados para poder atender essas demandas do tomador de serviço ou do operador. Fala, Flávio. Então, só para fazer um complemento aí, tá? Até o que a Lê tinha falado, eu atendo diretamente, Lê. Duas empresas, que uma fica dentro do porto, uma operadora, né? Ela fica dentro do porto, e a outra fica fora do porto, porém ela tem o seu abastecimento que é direcionado ao porto, tá? Então, o seu pessoal ele tem que acessar o porto para poder abastecer. Eu tive informações das duas, tá? Em relação a custo, que a Betina tinha falado, em relação a custo, eles estão muito voltados a navio. Isso impacta nas terceiras, tá? Tinha momentos assim de eu prestar algum serviço para eles e eles me ligarem e falar assim, Fino, não tem como, vamos parar o treinamento, vamos parar o serviço ou o tipo de serviço porque chegou o navio. Ou seja, a prioridade toda é para o navio. Momentos assim de eu estar atendendo, o cara fala, olha, vamos tirar fulano de tal, vai ficar só fulano de tal em sala de aula, porque não tinha, isso quando era treinamento, não tinha como atender aquele público que ia lá abastecer o navio, né, ou os tanques, os silos, né. E assim, de uma operadora dessa, era 100 mil por hora, 100 mil por hora, tá? Se o navio estiver parado, por responsabilidade deles. E da outra operadora que fica dentro do porto, 100 mil o dia. 100 mil dólares, tá? Não é real, não. Então, esse é um custo muito elevado. Então, eles não param a operação, tá? Maquinários, equipamentos, na hora de eles fazerem a verificação, e é justamente isso que a Betina falou, que eu vivi isso aí direto lá com eles. Olha, chegou o navio. Pô, chegou o navio, é granel sólido, né? Mas é aquele trigo, pô, tá chovendo, eles não podem operar. Isso já atrasa. Entendeu? Então muda todo esse processo. Rufino, não dá para fazer hoje, você chegou aqui porque o navio chegou. Não tem como, tá todo mundo envolvido.
E maquinário não pode quebrar. E detalhe, as revisões são bem complicadas, eles não fazem a manutenção como deveria, não fazem troca como deveria. Aqui já me chamaram assim para a gente poder atender inspeções de equipamentos de carga, tá? Inspeções de equipamentos de guindar, porque foi uma cobrança lá do porto. Não sei, fiscalização passou e falou: cadê o relatório, cadê as inspeções e cadê a RT desses acessórios de carga? E aí me liga o operador: olha, estou desesperado aqui, passou a fiscalização e precisa da inspeção. E aí corri lá para poder fazer as inspeções dos acessórios de carga. Então, assim, é bem corrido, é bem trabalhoso. Lá não tem uma operadora, não tem um mecânico, não tem um eletricista em si, tem o pessoal da manutenção. Ou seja, a função deles é manutenção, porque eles fazem tudo. É bem crítico, Ale. O mundo, o ambiente, parece que meio que fica as coisas ali meio que fechadinho, entendeu? Então, eles operam tudo no talo, larga tudo, fora os equipamentos assim, enormes, né, superestruturas, que estão lá trocentos anos, que são sucatas, mas não podem ser tiradas, porque também tem essa coisa do patrimônio, está entendendo? Porque está em área pública, e mesmo o terminal privado, ele faz só o que é obrigação, e mesmo assim, se puder burlar, ele vai burlar. É muito, muito crítico. Eu vejo assim, que é mais crítico do que numa indústria. Sabe, na indústria tem essa dificuldade, tem que atender parte ambiental, mas ainda é mais... Eu não sei por quê. Não sei se é questão histórica, questão do... Eu vejo muito... Olha, só para resumir, a gente começou o projeto em 2012. Como a gente estava aqui no Rio, claro, o FRJ, a gente começou, o primeiro ponto que a gente entrou foi no Porto do Rio, óbvio, né? Está aqui, no nosso quintal. Então, a gente começou no Porto do Rio, começamos aí. Anos depois, eu fui dar treinamento, tem, sei lá, 3 anos atrás, no Porto do Rio. Eu achei que piorou horrores ali. Muito. Ou seja, ao invés de melhorar, piorou. O cais, que é o cais primário. O cais primário é o principal cais, é a área alfandegada, que a Receita, né, tem ali, né? Olha, é uma bagunça, é caminhão estacionado, coisa que eu não vi anos atrás. Então, assim, tem porto que é melhor, tem outro que pior. E porto público é mais crítico, né? É diferente quando fala do Porto do Açu, que é um porto privado e que hoje é... Por isso que eu falei, até ontem Santos era o maior porto em termos de movimentação. O Porto do Açu já está chegando perto ou passando em termos de movimentação, porque eles estão agora... Quase todas as explorações de petróleo passam por transbordo dentro do Porto do Açu, lá no terminal da Sul Petróleo, e é um porto que cresceu muito e está fazendo as coisas, tentando fazer mais, ser referência, ter certificação ambiental, parte de segurança. Claro que em Porto as coisas são... O que acontece ali tenta ficar tudo a boca miúda, né? Então, eu vejo assim, precisa melhorar muito, muito mesmo. E essa questão do registro, que é uma coisa específica que você trabalha, né, Ali? Eu não sei como isso dentro, aí teria que ter uma questão de governo mesmo, para poder viabilizar uma forma de fazer um registro que consiga direcionar para a questão, para ter pelo menos alguma estatística, alguma coisa dessa questão portuária. Porque é bem crítico mesmo. Eu queria só agradecer o Ricardo, ele saiu, né, parabenizou, e falar da Jennifer, né, que falou também que ela trabalha lá no Porto do Itaqui. Eu fui lá no Porto do Itaqui, foi um porto que eu até me surpreendi positivamente. Eu achei o porto bem melhor, Jennifer, do que vários outros que eu fui. Mas, mesmo assim, a atividade portuária ela tem muito acidente e incidente. Mas não é pouco, não. Para vocês verem a diversidade de tipo de carga, é diferente navios, são várias, além de, né, atores, tem várias empresas diferentes ali, com funções diferentes, no mesmo ambiente. Aí a administração do porto, que é um síndico
Mas aí, quando acontece as coisas dentro de uma área alugada, né, arrendada, ele olha, mas tem coisa, para você ter uma ideia, a gente estava um projeto do governo, ou seja, a gente entrava no terminal com a autoridade portuária com a gente, né? Aí a gente falava, eu preciso saber quanto de resíduo, me diz aí onde que vai. Eu falava assim, não vou dizer não. Por que ele dizia? Quando pega o contrato, ele não tem obrigação. Está entendendo? Porque no contrato está lá, só que ele tem que cumprir as metas de movimentação, de produtividade, tal, não sei o quê. Entendeu? Então, uma das coisas que a gente colocou, olha, quando se fizerem os contratos de arrendamento, tem que colocar que eles têm que informar as questões de indicadores ambientais, sociais, precisa. Então, e é essa questão da segurança do trabalho, né, saúde. Você tem uma ideia, até as campanhas de saúde e segurança que o próprio administração portuária faz, é assim, fazer campanha de vacina, entendeu? Aí são as ações que eles, né, voltada para o trabalhador, se resume, né, a uma questão assim de campanhas de dengue, campanha não sei do quê, sabe? É bem desse jeito. Os setores todos assim, correlacionam, né? Todos os mesmos problemas sempre. Mas muito bom, parabéns, viu, Betina? Obrigada. Bem bacana. Eu não tenho experiência nenhuma com a área de portos. Conheço de longe, assim, de passagem, assim, não conheço nada. E foi muito interessante, muitas coisas que eu não tinha nem ideia de que existia. E é uma atividade que é importante, assim, que está presente, assim, apesar de precisar estar ali, né, perto de uma cidade mais próxima, mas existem os portos secos, né, os chamados portos secos, que são portos que, inclusive, estão bem para o interior. Vocês provavelmente têm porto seco aí pertinho de vocês ou na cidade de vocês, que são áreas reto-portuárias, fora da área do porto organizado, mas que estão destinadas para armazenar mercadorias que vão receber, que vão ser importadas ou exportadas. Então, é uma atividade que está presente. Vocês trabalham em indústrias, ou elas recebem ou elas enviam, né, produtos que vão passar pelo porto, né? Então, sim, com certeza. Aqui eu tenho muita usinas de açúcar, né? Tenho muita fábrica de ração de gado. Então, vai para lá, vai tudo para lá. Sim. Ué, Santos, nossa, quando eu estava lá, tem lá os terminais todos de açúcar, né? A Copersucar e um outro. As esteiras antigas, e o açúcar ele tem a característica de pegar fogo, né? Sim. Dependendo. E ali as esteiras que não estavam com uma proteção lá, e aí com aquela velocidade, aí pegou, não estava com proteção, pela velocidade da movimentação na esteira, o armazém pegou fogo, lambeu 2. Você não lembra? Tem uns anos. Foi da Copersucar. Da Copersucar, exatamente. E isso deu uma problemática, porque aí o amiguinho do lado, que é concorrente, né? Ele, não, tudo bem, pode usar aqui um pedacinho novo para você movimentar a carga de você. E aí isso aí já vai um prejuízo. Só que a empresa, sei lá, não sei, ela não faz adequadamente essa. É porque aí existe também muito na questão portuária, eu vou dizer assim, um ranço que eu digo de impregnado, aquela mentalidade antiga, entendeu? De truculenta, assim, sabe? De não pensar estrategicamente, porque se eles fossem pensar estrategicamente, não, peraí, eu vou investir aqui, eu vou melhorar isso aqui, vou gastar agora, né? Vou investir aqui porque eu vou ter ganho. Não, deixa assim, vai embora, e vai dar aquele prejuízo. A empresa ficou meses sem operar, e aí fica assim, isso em vários. Enfim, a minha vivência foi muito grande em portos públicos, né? Então, e aí eu posso ter. E como eu também estive no Porto do Açu, aí eu vi bem a diferença que é um grande porto público e um grande porto privado, né? O Cláudio Mark levantou aí para a gente terminar, né? Eu acho que eu me estendi muito. Isso. Boa noite a todos, boa noite, Betina.
primeiro, parabenizar, né, pela sua explanação, excelente. Eu também não tenho, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, já passei por muitos setores, exceto a área portuária. E já comecei a entender, né, por conta da sua explanação. Muito, muito obrigado mesmo por trazer assim, um conteúdo que é complexo, mas de uma forma que a gente compreende. E a minha pergunta, na verdade, o meu toque, conselho, que é que eu pediria, na verdade, é que eu falo de Teresina, Piauí, e o governo está implantando um porto aqui, o Porto de Luiz Correia, está em obras aí a todo vapor. Não funciona nada ainda. E eu já estou fazendo troca de ideias com alguém que trabalha em Porto. Inclusive, Jennifer, eu queria falar contigo para eu fazer uma visita ao Porto de Itaqui, já que é aqui perto. Na próxima semana eu vou para Natal, vou também em Cabedelo. Então, vou dar uma volta nos portos para a gente começar a implantar, já em fase... Agora está civil, né? Mas tem muita coisa que já dá para a gente implantar lá de segurança no porto, nas obras do porto. Então, eu queria que você... Onde é que a gente consegue material para estudar sobre... além da NR29, além dessa legislação que você trouxe aí, eu vou pesquisar... cartilha por cartilha que você apresentou. Enfim, toque, o que seria interessante para a gente implantar, iniciar uma gestão num porto que está iniciando? Eu diria para vocês verem ANTAC, porque vocês vão precisar atender as determinações da ANTAC, tá? Que é a agência regulatória do governo, né, ligada aos transportes aquaviários, que ela tem várias resoluções em que você precisa atender, né? E seria bom você olhar, mas assim, você não consegue as informações a fundo, assim, do detalhe, mas assim, no site de alguns portos ou de algumas companhias docas, você consegue algumas informações, né? Não é assim super, tá? De novo, é até ridículo. Eu fui até olhar e falar, deixa eu ver o que tem na gestão, política de segurança do porto daqui da Doca do Rio. É uma página com tópicos, entendeu? É nesse nível, tá? Mas aí eu falo para você, o porto que vocês estão implantando é um porto privado. Mais ou menos. O que é que o governo aqui está fazendo? Está trabalhando com um PPP. Vai ser privado. O governo constrói e faz a gestão com uma empresa privada. Fica parceria público-privada. Tá, então, dá uma olhada mas aí depende da característica. Qual é a carga que vocês vão movimentar? E, por enquanto, acredito que grão, soja, alguma coisa nesse sentido. Tá. Fala-se também em amônia, hidrogênio verde, tá com uma pegada bem sinistra. Então, aí eu diria para você olhar Porto de Paranaguá, porque Sim. ele é muito dedicado a grãos. O Porto do Itaqui, que ele agora tem o Tegran, que é um terminal super. Quando eu estive no Itaqui, eles estavam construindo e hoje já é. Então, porque antes os nossos grãos desciam para ser escoados por Paranaguá e por Santos. Quando o Porto do Itaqui, no Maranhão, construiu o Tegran, então ele teve essa possibilidade desse escoamento do nosso grão, que é produzido ali, né, ali no centro, de subir e ser escoado, né, ser exportado pelo Maranhão. Então, tem que é um terminal que está bem mais novo do que esses outros lá de Paranaguá, que o Paranaguá é tão horroroso ali, tudo antigo, são instalações antigas, né? Então, eu diria a parte de grão específico, né, para Santos Paranaguá, para olhar assim nos sites, né, o que tem, e aproveita para visitar, sim. O Porto de Natal, vale a pena se você ter a possibilidade de visitar, sim. Mas ele tem lá uma movimentação de grão também. Tem um moinho ali. Eu tive lá, inclusive visitei todinho ali o moinho, e ali é interessante porque ele chega, já vai logo para a produção ali, é colado no porto, né? E isso é interessante na importação do trigo, ela já ir para a produção, né, das farinhas ali do lado do porto, você não precisa se deslocar, entendeu? De caminhão para lugar nenhum, né? Então, é interessante. E a parte de amônia, a Jennifer mandou o coisa dela. Obrigado. De amônia, a parte
Não sei se Vitória tem alguma movimentação, porque lá tem bastante produto químico que é movimentado. Então, vê se tem alguma coisa em Santos e em Vitória. Então, eu diria, olha a ANTAC, em termos de coisa, olha, tem muita questão de logística, e é mais a parte, porque existe uma parte de segurança patrimonial, que é uma coisa muito importante, né, da questão portuária. Exatamente. Você encontra mais coisas de segurança patrimonial, segurança da operação, né? E a parte da segurança do trabalho, que é mais difícil você ter informação, né? Mas, assim, então, vai nesses caminhos aí. E dá uma olhada no Porto do Açu, que é um porto que está aí, tipo, um porto exemplo, de fazer, mas ele não tem coisa de grão, essas coisas, não tem, não. Maravilha. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Nada, que isso. Obrigada a vocês aí pela oportunidade, Vivian. Muito obrigada, Betina. Pessoal que não participou, a gente vai gravar e depois a gente vai disponibilizar a gravação, a gente passa para vocês também. Tá ok? Bom. Obrigada, Lê. Obrigada, Vivian. Até o próximo mês. Até mais, pessoal. Tchau. Obrigada.